Well, you play that tarantella, all the hounds will start to roar. The boys all go to hell, and then the Cubans hit the floor. They drive along the pipeline, they tangle to their sore. They take apart their nightmares and they leave them by the door. Let me fall out of the window with confetti in my hair. Deal out jacks of better on a blanket by the stairs. I tell you all my secrets, but I lie about my past and send me off to bed forevermore. Eu comecei a dançar com 6, 7 anos de idade, muito pouco tempo. É uma dança que, na verdade, não me agradava muito, mas junto eu entrei para um conservatório de música. Minha ligação com a música sempre foi muito forte. Depois, na minha adolescência, eu fui para o esporte. Eu fui jogadora de handebol um tempo. E com 18 anos eu comecei a dançar. Eu fui para o corpo. Eu fiz alguns anos no corpo, era uma dança moderna que me agradava mais. E aí depois eu fui para o primeiro ato, foi o primeiro lugar que eu dancei mais tempo. Fazia uma performance com os meus irmãos, eles eram músicos, compositores contemporâneos. Minha entrada foi muito pela performance primeiro, depois que eu comecei profissionalmente a transitar mais no universo da dança. E eu conheci o Sérgio na Dudude, foi um tempo que a gente dançou junto lá. E depois de uns 2 anos a gente montou a Noir. Bom, eu tenho um histórico mais relacionado ao teatro. Eu me formei como ator pela Fundação Clóvis Salgado, Palácio das Artes, mas sempre tinha muita curiosidade, uma tendência muito grande a trabalhar com o corpo, com movimento. Então eu acabei dando aula de circo e virando professor de expressão corporal. Então, na realidade, minha formação mais técnica, é uma formação no teatro. Então, trabalhei durante muitos anos, tive uma companhia de teatro, companhia elétrica, trabalhei com pessoas muito interessantes, com o Carlos Rocha, Carmen Paternoster e aqui no Galpão também, com Chico Pelúcio. Até em 2008, comecei a trabalhar com o Spanca, e trabalhei com Spanca até 2016, e daí nunca parei de dançar. E aí acabei sendo convidado pela Dudude e entrei na companhia dela, na qual eu dancei durante uns 4 anos, e foi lá que eu conheci a Vivi. E passado pouco tempo a gente montou a Noir. Em 97 a gente abriu um espaço, que era uma sala onde a gente criava os nossos trabalhos e também dava aula de corpo e fazia oficinas diversas. A sala se chamava Cha-Cha-Chum, uma sala de experimentação envolvendo teatro e dança. Então, desde essa época o trabalho da gente era bem híbrido, né? Assim, a gente trabalhava com ator, com gente que não fazia nada, com quem dançava, com quem não dançava, contador de história. Era um trabalho bem híbrido. E esse diálogo com outras formas de arte, ele sempre, de uma maneira ou de outra, ele está sempre na base das nossas criações, né? Literatura, cinema. A gente fazia pequenos trabalhos, né? A Noir fazia pequenos trabalhos, sempre eram amostras, né? E de repente a gente fez o primeiro grande espetáculo da gente, que foi inspirado no cinema. A gente tem uma paixão por cinema, que na verdade veio através de uma trilha. Meus irmãos tinham muito acesso a trilhas de filme e tal, e a gente escutou um CD do meu irmão e a gente falou, uau, deu aquela inspirada. O Bernard Herrmann, que era um compositor favorito do Hitchcock. E aí a gente começou a assistir Hitchcock, começamos a ver todos os filmes de Hitchcock, e a gente estreou exatamente nessa sala o primeiro grande espetáculo, que foi o Noir, que deu nome à companhia depois. No ano de 2000. E foi incrível, porque essa caixa preta aqui, ela tem uma coisa
densa, assim, fechadinha, e a gente usava fumaça. Então, o primeiro espetáculo que já era Hitchcock, que tinha uma certa coisa misteriosa, que na verdade era inspiração. A gente não trabalhava com narrativa, de contar história. Então, era um suspense que era mais suspensão, assim, era mais um estado. A hora que a gente entrou em cena, tinha uma nuvem prensada, assim, no meio do palco. A gente olhou e falou, uau! Antes da gente estrear o Noir em 2000, nosso primeiro trabalho em 97, a gente é muito apaixonado com o compositor americano Tom Waits. Então, o nosso primeiro trabalho se chamava Partida. Ele era feito todo com canções do Tom Waits. E, na realidade, essa foi a nossa inspiração, né? A poesia dele é uma poesia muito, digamos cênica, assim, de submundo, muito cênica, cheia de imagens, né? Inusitadas, surpreendentes. Well, it's 9th and Hennepin. All the donuts have names that sound like prostitutes. And the moon's teeth marks are on the sky like a tarp thrown all over this. And the broken umbrellas like dead birds. And the steam comes out of the grill like the whole goddamn town's ready to blow. And the bricks are all scarred with jailhouse tattoos. And everyone is behaving like dogs. And the horses are coming down Violin Road. And Ditch is dead on his feet. A gente sempre teve isso, né? A gente trabalha com improviso, cria, coreografa, vários momentos do espetáculo a gente tem que estar super conectado, porque eles são abertos. A gente acaba tendo que interagir um com o outro de uma forma bem presencial e é o grande delírio da gente, né? Assim, eu sinto que isso é bem importante para a gente, mas a gente foi para muitos caminhos. Quer dizer, assim. para além do risco comum já inerente a qualquer espetáculo, né, por mais fechado, desenhado que ele seja, a gente tem sempre isso. Eu acho que isso motiva a gente a trabalhar e é meio que a centelha da gente, assim, é de ter essa noção de que a gente está literalmente correndo risco mesmo em cena, sabe? E acho que isso é bem legal. Então a gente trabalha até um certo ponto e de vez em quando a gente dá umas emperradas porque a gente entende que a gente não precisa mais botar a mão, entendeu? A gente precisa mesmo dançar para que a gente, através do fazer, compreenda o que é necessário ali, né? Este amor apasionado que anda todo alborotado por volver. Sempre mesclando e sendo inspirado por várias outras artes, né? Teve o Noir, que foi inicialmente de uma trilha que a gente escutou. Depois a gente fez o Citar, que foi Fellini. E aquele espaço foi incrível, porque eram vários galpões, todos abertos. Então o espetáculo foi todo criado para aquele espaço. Não tem uma técnica que predomine no nosso trabalho. A gente está sempre procurando um corpo mais orgânico. Eu acho que isso tudo vem de uma inquietação também, que é a seguinte, não que isso seja uma questão necessária, não é? Porque há vários tipos de danças e todas podem ser maravilhosas, não é? Mas a gente, enquanto artista, eu acho que se sentiu na responsabilidade de buscar o que realmente fazia sentido para a gente. A gente tem uma comunicação que é muito, muito próxima nesse aspecto, né? O que a gente diverge
longamente em alguns outros lugares, essa é uma comunicação bem mais tranquila pra gente. Ah, isso aqui não tá sobrando, isso aqui tá não, isso aqui não tá bom, isso aqui não pertence. Bom, esse aí é o privilégio de estar criando, no meu caso, com ela, E né? no meu com você. Que é uma puta artista. E aí a gente, não é? A gente tem alimento para trabalhar, né? Então toda vez que a gente está criando, assim, a gente sabe muito bem, opa, acabamos de achar uma coisa preciosa, né? Isso é um privilégio muito grande poder estar trabalhando continuamente com a mesma pessoa, né? Rasante é um trabalho inspirado na literatura do Kafka. Então, na realidade, o que a Vivi falou aqui no começo, isso faz muito sentido. Nossa intenção nunca foi transpor ninguém para o palco, a não ser nós mesmos, né? Então, quer dizer, toda a fonte de inspiração é literalmente... Pra gente falar como a gente o que a vê gente está mundo, falando, né? é uma fonte de inspiração. Agora, a loucura é nossa, né? O devaneio é nosso, o movimento é nosso. Em momento nenhum a gente quis retratar, ou trazer, adaptar essas obras para o palco, buscando ser fiel a outros criadores. Não, nós, com a cara de pau que nos é peculiar, a gente lançou mão, usou esse artifício para a gente poder encontrar a nossa dança. Rasante, para mim, é um divisor de águas, assim, é um trabalho que eu considero muito importante para mim, porque eu tive que exercitar esse lugar, não é? De trabalhar com pessoas que eu admiro profundamente, todos eles, artisticamente, são bailarinos lindos, corpos lindos, criativos, dedicados, capazes, expressivos. É uma loucura. Quando eu paro, hoje lembro, eu falo, cara, que sinuca de bico onde eu me enfiei, né? Porque eu convidei as pessoas. Mas foi um exercício maravilhoso também de generosidade, não só minha, deles também. Então eu sempre agradeço muito essa experiência pela postura deles. Depois do Rasante veio o Curô, que foi um espetáculo também, um projeto pessoal solo do Sérgio. Que... Foi uma parceria com o Pablo Lobato, artista plástico, também trabalha com cinema, e eu criei o trabalho por uma inquietação pessoal, mas muito inspirado, o norteador do trabalho foi uma obra dele, que chama Quadrado Girafa. Me sinto como naquela história daquele cara que está no alto de uma colina, acorrentado a pedras que pulsam vivas sob o sol escaldante a lhe queimar as costas. Enquanto abutres rasgam o céu, deixando a leveza do ar rarefeito em rota reta ao encontro do calor que o seu fígado emana. Me sinto como imagino que ele se sente a cada vez que o seu fígado é dilacerado pelas bicadas dos abutres impiedosos.
antes de sair do primeiro ato, que eu fiquei 10 anos trabalhando no primeiro ato, eu fiz o Magnólia. Foi um projeto que depois ele foi se transformando, porque a gente não tinha mais o espaço, que foi feito no ambiente, que foi bem criado para o espaço. A gente tem um pouco isso, né? Os espetáculos da gente acabam sendo criados para os lugares de estreia. E a gente fez o Tábua Rasa, que foi o último espetáculo que a gente fez. Eu, desde 2017, entrei para a universidade, eu estou fazendo design de moda, e dentro de um estudo, de uma matéria que chamava Conteúdos Marginais da Arte, a gente começou a estudar falas estranhas, comunicações estranhas entre verbos, e aí histórias, né? Eu vi muito disso. Aí eu mostrei para o Sérgio e a gente falou, vamos fazer alguma coisa com isso. Cada espetáculo da gente, na realidade, essa fagulha inicial assim, vem de algum lugar, não é? Então, falar sobre o processo criativo, na realidade, é falar sobre vários processos criativos. O que talvez seja uma recorrência nesse percurso, seja exatamente nossa abertura para as coisas que a gente está sentindo naquele momento, que de certa maneira estão muito conectadas também com nossa temática, né? A gente sempre costumo dizer que a gente fala da gente mesmo. E falando da gente mesmo, da inquietação da gente, a gente espera estar falando sobre todo mundo, sobre o homem contemporâneo. Então acho que nosso tema é esse, não é assim? Como que a gente lida com essa questão, com a questão do criar, do reinventar a vida, né? Do entender com mais sensibilidade a vida, da percepção da vida, daquilo que a gente está vivendo no momento. E tentando trazer o tempo todo isso para o corpo, né? Nossa Senhora da Penha, minha voz talvez não tenha o poder de te exaltar. Mas de força padroeira, essa gente brasileira que quer paz para trabalhar. Nossa pesquisa para a criação dos espetáculos é uma pesquisa que tem um grau de um respiro muito grande, saca? Não é uma pesquisa hermeticamente limitada a uma pergunta, não é? Que é uma tendência quase científica, não é? E que leva para lugares muito interessantes, né? Na dança, inclusive, só que não é o nosso caso. Né? A gente até tentou um pouco mais no Tábua Rasa essa coisa da gente se ater um pouco à história. É a escrita, é a tábua. E, né, vamos falar desse universo aqui, porque a gente acaba sempre tendo uma visão que amplifica um pouco mais toda essa mistura que a gente faz com tudo que a gente traz. E o Tábua Rasa talvez tenha sido um espetáculo que a gente conseguiu falar, não, a gente vai falar disso aqui, a gente vai ficar um pouco mais aqui, não, a gente está saindo, não, vou voltar para cá. Eu sinto que a gente o tempo inteiro, uma pergunta que nos move é o seguinte, para que nós estamos fazendo isso? E eu sinto que é muito fácil, não sei se é fácil a palavra não, mas é um lugar comum você ceder rapidamente para aquilo que é belo, para aquilo que funciona, para aquilo que é eficiente, eficaz. E no nosso caso, a gente está sempre se perguntando, mas para que exatamente nós estamos fazendo isso? Para que eu estou fazendo esse movimento ou esse movimento? Se a gente dá vazão a uma loucura para a qual a gente não tem explicação e nunca teve e vai continuar sem ter, se Deus quiser. Eu acho que tem um ajuste para a gente que ainda é muito uma interrogação, assim, por que é que exatamente a gente criou isso aqui, né? Tem horas que a gente assiste e fala, como é que foi mesmo? Sabe? Porque na hora que essa coisa do processo de criação é uma coisa que me fascina muito a gente.
Os processos são muito ricos, e a gente fica tentando descobrir qual é o caminho que a gente vai seguir com aquilo tudo que a gente cria. E tem diferenças, não é? Às vezes é a música que é o pontapé inicial. Então eu acho que tem esse lugar no nosso trabalho, sabe? Da gente não entender exatamente, nossa intenção não passa pelo racional o tempo inteiro, tem uma coisa intuitiva, sabe? A gente vivencia e depois de um tempo a gente vai elaborar um pouco também muito do que a gente fez, né? Aonde a gente chegou. Não tem uma história, né, linear. A gente está fragmentado, a gente está discursando sobre o universo de vida. E tem outro componente no nosso trabalho também, que tem um tanto de insistência, um tanto de característica, de tendência, que é o fato de que a gente se dirige. Então, a gente, de certa maneira, a gente cumpre uma função dupla, e que a gente perde um pouco a noção do que é que a gente está fazendo, porque a gente está dançando e a gente está dirigindo o trabalho. E esse é um lugar, digamos assim, duplo, que por vezes coloca a gente num lugar de uma certa insegurança e tal. Apesar disso tudo, a gente nunca abriu mão de fazer assim, não é? A gente ainda não abriu. Então, esse lugar é um lugar delicado, não é? É um exercício de meio que esgarçar a sua capacidade de percepção, assim. Falling James in the Tahoe mud, stick around to tell us all the tale. Well, he fell in love with a Gun Street girl, and now he's dancing in the Birmingham jail. Dancing in the Birmingham jail. He took $100 off a slaughterhouse Joe, bought a brand new Michigan 20 gauge. Nossa, momento delicado, né? De poder existir como artista num país que está vivendo o que a gente está vivendo. Mas eu sinto informar que somos extremamente resistentes, a gente não abre mão. Isso é uma forma de vida, é vitalidade, é prazer, é amor, é o que eu escuto, o que eu vejo da vida, como eu me comunico com a vida. E eu sinto muito, a gente não vai desistir. A gente não desiste. É uma coisa muito necessária, né? E a gente quer mais contaminar o mundo inteiro por uma necessidade de estar perto disso, de poder ver, de poder se comunicar, de poder, sei lá, de apreciar esse universo, esse mundo. A primeira palavra que me vem é necessidade, sabe? Eu faço porque precisa. Eu acho que arte é uma necessidade e não tem condição, nem é perda de tempo tentar explicar, né? Não tem resposta para isso. No entanto, é uma pergunta que se faz há séculos e ela está aí. Então, quer dizer, ela oferece para a gente o respiro que é necessário para a vida. Ninguém aguentaria a vida sem arte. De conseguir compreender que o benefício que a arte traz está no puro e simples olhar, interagir, ouvir, estar presente, absorver, dialogar com, né? É a música, é o teatro, é a dança, são as artes plásticas. Então, nós vamos continuar nadando de braçada porque isso é alimento. Enfim, é necessidade e está aí e não vai embora jamais. Now a head full of bourbon and a dream in the straw, and a Gun Street girl was the cause of it all. A Gun Street girl was the cause of it all. As riding in the shadow by the St. Joe Bridge, and the click-clack tapping of the blind man's cane.
a place worth somewhere, a place worth